Olá, amigos da família Web Rádio do Colégio Marconi. Estamos iniciando mais um Geração Marconi, entre a tradição e o amanhã. Hoje recebendo nossa ex-aluna Juliana Costa. Vamos apresentá-la aqui para que os espectadores a conheçam. Juliana tem 20 anos, estudou no Colégio Marconi entre os anos de 2019 e 2022. Hoje ela cursa o 6º semestre de jornalismo na Universidade São Judas, campus Paulista. Juliana tem muitas histórias para contar. Atualmente ela trabalha como social media da Marília Galvão, influenciadora e apresentadora do Desimpedidos, canal de esporte bastante conhecido no YouTube. E também tem muitas outras histórias, como criadora de conteúdo, trabalhou também com eventos voluntários, foi professora de redação em cursinho, trabalhou em jornais da cidade. Ela tem pouca idade, mas muitas histórias para contar. Não é mesmo, Juliana? Obrigado por ter aceitado o convite e vamos conhecer um pouco mais sobre a sua história. Antes de tudo, obrigada, Rucinho, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história. E, gente, muita coisa já aconteceu em 20 anos, mas estamos aí para contar. O que vocês querem saber, eu estou falando. E temos aqui algumas perguntas para conhecer um pouco sobre a história da Juliana. Vamos iniciar conhecendo a Juliana aluna. Então, vamos ver se é um momento de tensão. A Juliana, da parte de trabalho, Juliana, sobre a parte adulta, eu apresentei brevemente, mas vamos lembrar aqui a Juliana aluna. Como era a Juliana aluna? Eu conheço, tá, pessoal? Eu conheci um pouco, vamos ver o que ela vai falar aqui. Se eu discordar, vou admitir e falar, não, está errada. Vamos lá, Ju, como que era a Juliana aluna? Diz aí. Juliana aluna, uma coisa que é muito marcante e eu acho que tem muito a ver com o que eu escolhi para minha vida, tagarela nas aulas. Isso eu assumo completamente, sem vergonha nenhuma, sem vergonha na cara, mas sempre gostei muito, obviamente, de humanas, era louca em suas aulas de redação, aulas de literatura, amei. E, num geral, assim, considero uma aluna nota na média, sempre na média, nunca arrasando muito, porque eu também, quando cheguei aqui no Marconi, eu já cheguei em 2022, no 9º ano, mas quando iniciei no ensino médio, já iniciei os meus trabalhos. Então, era aquela vida de emprego e escola, então nunca dava para dar 100% de mim em ambos. Então, ficava aquela coisa de equilíbrio. Mas gostei muito da minha fase de aluna aqui do Marconi, foi ótimo. Vou retificar aqui, ela falou que era na média, na parte de humanas era acima da média, tá, pessoal? Ela está modéstia aqui, ela está com uma certa modéstia, mas na área de redação ela sempre foi muito boa, tanto que foi cursar jornalismo. Sim. Então, algo já encaminhado desde a época da escola, dos seus trabalhos, mesmo enquanto você era aluna. Então, vamos tirar aqui a falsa modéstia. Ela, em relação à área de humanas, ela era acima da média. Talvez em exatas, matemática, física, química, talvez causasse um pouquinho mais de problema. E durante esse seu período aqui na escola, de 2019 a 2022, um pedaço foi da pandemia, né? Aulas online, aulas remotas. Mas, tirando esse momento, o que te marcou no período escolar? Se você tem alguma ou algumas histórias aí durante esse período. Quando eu cheguei no 9º ano, eu já entrei numa sala de aula onde todos os alunos eram novos. Então, eu acho que foi uma ótima forma de chegar aqui, porque não só eu era nova, mas todo mundo era novo. Todo mundo estava tentando conhecer os professores, todo mundo estava se conhecendo. Então, ajudou muito estar em uma sala com muita gente nova. E acabou que o 9º ano foi um ano muito querido por mim, porque foi uma sala muito unida. Então, em várias matérias, muitos professores eram como os nossos tios e tias. Era ótimo. E também pandemia foi um baque muito grande. O choque, né? Eu lembro como se fosse ontem, de tipo, no início falar, não, 2 semanas sem aula, feriadão, carnaval. Acredito que todo mundo, até como profissionais, férias fora de época. Infelizmente, Exato. O transtorno e as consequências graves, enfim, com o que aconteceu na pandemia, depois a gente percebeu que era muito mais grave. Né? Exatamente. Então, aquele sentimento de tipo, feriadão prolongado. E aí depois, nossa, aula online, vídeo gravado, aquela coisa, foi um choque. Tive muita dificuldade na pandemia de conseguir conciliar os estudos, principalmente no primeiro semestre assim, de pandemia,
mas depois eu entendi que não tinha nada para fazer, só tinha que estudar. Porque até meu trabalho virou remoto. Então, acabava que eu percebi que remotamente eu também conseguia me desenvolver melhor. Então, peguei para estudar muito mais, principalmente questão de vestibular, porque a pandemia começou bem no meu primeiro ano do ensino médio. Então, meu ensino médio inteiro praticamente foi remoto. Então, peguei para estudar a rodo, fiz inúmeros cursinhos online, por YouTube de graça, alguns cursinhos pagos, para realmente focar no vestibular. E foi durante a pandemia que eu realmente entendi no que eu era boa, que era redação, e finalmente decidi que eu queria fazer jornalismo. E depois, quando voltou no terceirão, já aí voltou sim, presencial, 2022, voltou, aí foi presencial. exato. Então, já voltou aquela energia super grande, mas eu tenho um projeto em específico do terceirão, que foi o TCC, com o Siqueira, que, nossa, foi muito legal, muito legal. E sobre o que foi o seu projeto? Só explicando para quem estiver nos assistindo, o Colégio Marconi desenvolve com os alunos de terceiro ano um TCC, um trabalho de conclusão de curso, na área de literatura, com o meu colega, professor Rodrigo Siqueira. Os alunos têm de ler alguma obra e, a partir dessa obra, desenvolver trabalhos semelhantes ao que eles vão desenvolver futuramente nas universidades. E em 2022, seu terceiro ano, como que foi o seu trabalho de conclusão? O seu grupo abordou que livro? Foi muito legal, porque, uma curiosidade, no início do ano, bem no início mesmo, acho que foi, sei lá, 20 de janeiro, antes de começar as aulas, eu fui em uma exposição no IMS Paulista e estava falando sobre a história da Carolina Maria de Jesus, uma das autoras de uma das obras. E aí, quando começou a primeira semana de aula, o Siqueira já falou, vocês vão ter que fazer TCC esse ano. Eu já entrei em choque, né? Porque para mim era uma coisa, meu Deus, faculdade só, como assim a escola já está colocando isso? Então, claro que depois eu entendi que era para desenvolver a gente melhor, para a gente já não se assustar com a faculdade. para ficar preparado. E aí, quando ele deu as opções e Quarto de Despejo, que é o principal livro dela, tava ali no meio, eu falei, Siqueira, eu quero esse. E foi já uma briga entre todo mundo para eu pegar ele. Mas meu grupo abordou sobre essa obra e o nosso tema foi a invisibilidade da mulher negra na sociedade brasileira. E foi muito bom o desenvolvimento inteiro, eu li o livro umas 2 vezes. A história é muito impactante e foi um grande trabalho, eu fiquei muito feliz e muito contente com o resultado também, que hoje, depois de tanto tempo, no caso vendo, fico, nossa, até que eu fui bem. Foi legal. Não, e a importância desse trabalho para quem vai ingressar na universidade momentos depois. Porque Sim. Depois de poucos meses, o aluno já está desenvolvendo trabalhos no ensino superior, né? E a apresentação de TCC, quando nós abordamos aqui a apresentação do TCC, é o desenvolvimento do trabalho ao longo do ano, mas os alunos também têm de fazer uma apresentação. Sim. Como que foi ter o auditório? No seu ano, foi em que lugar a apresentação? Foi no auditório do Marconi Flórida? Flórida. Marconi Flórida. Foi no Flórida. Que hoje nós também fazemos a apresentação no teatro do Padre Bento. Ai, que o legal. evento cresceu, Nossa. que já não cabe mais no auditório do colégio. Que legal. Então hoje estamos fazendo no Padre Bento, no Teatro Padre Bento. Que e aí, legal. como foi a sensação da apresentação em si, naquele dia? Deu tremedeira? Como foi? Não me deu tanta, porque eu já tinha um pouquinho de desenvoltura nesse quesito comunicação, já desenrolava bem para falar em público essas coisas, então para mim foi um pouco mais tranquilo, mas deu uma sensação de ciclo concluído, porque a maioria da minha sala, acho que, 2 pessoas fez a colação, né, de terceiro. Então, a gente considerou a apresentação do TCC a nossa formatura. Então, foi aquele sentimento de, tipo, nunca mais vou ver vocês. Mas deu tudo certo. Foi muito legal, muito legal. E você abordou, né, o livro Quarto de Despejo. Fala um pouquinho para quem estiver nos assistindo sobre a obra, convidando até alunos, potenciais leitores ou pessoas que às vezes não têm interesse, não têm o hábito de leitura, do que trata Quarto de Despejo. Faz uma propaganda aí da obra, vamos lá. A obra Quarto de Despejo, ela é sobre a vida de Carolina Maria de Jesus. Ela era uma catadora de lixo de São Paulo, se eu não me engano. Zona Norte, ali Zona no Canindé, Norte, região do isso. Canindé.
E ela aborda as principais lutas que ela tinha e enfrentava durante o dia, sendo uma mulher periférica, paulistana. E o livro é realmente um diário. Então, ela conta cada dia, conta sobre a dificuldade de conseguir levar comida para a casa dela, para os filhos dela, se não me engano, ela tinha 3 ou 4 filhos. Conta as diversidades que eram o preconceito dela ser uma mulher negra, então o racismo que ela vivia, que os filhos dela, os preconceitos que ela tinha com os próprios vizinhos. Ela conta também sobre a era política que o São Paulo estava vivendo no momento, conta sobre como o ambiente político estava afetando então a periferia. É realmente um livro que só quem lê consegue ter noção da realidade que muita gente hoje vive e pouquíssimas têm noção. Então, é um choque de realidade muito grande e que todo mundo deveria ler, mesmo que tenha, acho que mais de 40 anos o livro. Bem legal. E uma curiosidade a respeito do livro, que vamos dizer assim, o descobridor ou aquele que deu a chance, depois eles acabaram tendo uma briga, foi um jornalista chamado Audálio Dantas. Uhum. E uma vez eu o entrevistei, na época da faculdade. A respeito, né, da relação, como foi descobrir ali a Carolina Maria de Jesus, descobrir entre aspas, claro, né, ela já estava ali em potencial, sim, já tinha suas histórias prontas a serem contadas, e depois tiveram um desentendimento, enfim, mas é bastante rica, né, não conhecia a Carolina, mas por intermédio dele acabamos conhecendo um pouco da história. Então, sim, fica a dica para quem tiver interesse, vale bastante a pena conhecer Quarto de Despejo. E abordando um pouquinho agora sobre sua chegada ao jornalismo, você durante a escola, você mencionou sobre a aptidão para as matérias de humanas, mas em que momento que teve o estalo, que momento é jornalismo que eu quero, é isso que eu pretendo fazer, é esse curso que eu quero seguir, eu quero trabalhar com isso? Tá. Eu sempre gostei muito de esporte. Começou com o esporte. Sempre gostei muito de acompanhar futebol, acompanho muito automobilismo, inúmeros outros esportes, além de eu ter praticado por muitos anos. Gostava muito de acompanhar. E eu fiquei pensando, pode ser que seja só uma paixão. E aí, quando chegou a pandemia e chegou o ensino médio, eu fiquei naquela, preciso escolher o que eu vou fazer da minha vida. Chegou aquela pressão. E aí, chegou algumas oportunidades de emprego para trabalhar com internet. E aí eu ficava, internet dá dinheiro, né? Então, vamos ligar isso com futebol, vamos ligar isso com comunicação no geral. E fiquei me perguntando em vários cursos, né? Hoje tem publicidade, que você pode cursar, o próprio marketing, relações públicas, enfim, jornalismo. Rádio e TV. Então, fiquei naquela questão de qual área da comunicação eu conseguiria me encaixar melhor. Então, na hora de pensar no esporte, eu pensei, eu acho que o jornalismo vão me encaixar melhor, é uma área mais ampla. E aí foi assim, pensando no esporte mesmo. E aproveitando aqui a resposta da Juliana, nós temos um programa de esporte produzido totalmente por alunos aqui da escola. Que legal! Ele vai ao ar toda segunda-feira ao vivo na rádio e nós também gravamos para o YouTube. São 5 alunos do 3º ano do ensino médio que eles trazem notícias e fazem uma espécie de mesa redonda de esporte mais voltado para futebol. Inicialmente nós tínhamos um palmeirense, um corintiano, um santista e um são paulino. Nossa! E chegou o 5º integrante e o que sobrou para mim? Fique tranquilo, você vai falar de Mirassol e Bragantino. Nossa! Os times de São Paulo. Então todos os times estão representados e cada um defendendo ali durante o debate. Fica o convite também para quem quiser participar, quiser acompanhar, pode procurar a Linha dos Craques aqui no YouTube da Família Web Rádio e assistir os meninos que estão, alguns deles, já pensando também em seguir na carreira de jornalismo esportivo. Por conta dessa oportunidade que surgiu durante a escola. Que você também teve oportunidade durante a escola. Né? Conta um pouquinho sobre o seu primeiro contato aí com a comunicação. Você mencionou que quando chegou ao ensino médio, você já teve a oportunidade ali de certa forma, de trilhar pela internet, pela área de internet, mais comunicação. Como foi a sua primeira experiência aí na área de comunicação? A primeira experiência mesmo foi em um trabalho voluntário na igreja. Eu e alguns amigos nos juntamos bem no início da pandemia
e a gente começou um jornal apenas de boas notícias. Então, naquele caos de coronavírus, quantas pessoas faleceram, quantas pessoas contaminadas, enfim, tudo mais, gente, chega de tragédia, queremos falar de coisas boas. Então, nessa pandemia, a gente criou um jornal de boas notícias e eu peguei a pauta esportiva. Então, estava falando dos esportes que, no momento, ainda estavam se reajustando, né, naquela época. E comecei a falar de esportes. Então, meu primeiro contato com a comunicação, no geral, foi isso. E logo depois disso, eu comecei a trabalhar dentro desse jornal e peguei já um emprego como jovem aprendiz em uma agência de marketing. E peguei algumas publicidades de alguns criadores de conteúdo de futebol. E continuei nessa até hoje. É bacana que você já teve esse primeiro contato ainda na época de escola. Sim. Então, aproveitando que nossa audiência, temos alunos aí acompanhando nosso podcast, que dica que você daria para quem eventualmente queira cursar jornalismo? Não necessariamente para trabalhar com esporte. Claro que é uma área, né, uma editoria aí que atrai muito os olhares de muita gente. Sim. Mas uma dica, né, pensando como é a faculdade de jornalismo e o que esperaria aí dos alunos, potenciais alunos de jornalismo. Com certeza testem tudo. Todas as possibilidades que o jornalismo pode proporcionar, testem. Testem fazer rádio, testem fazer TV, testem mexer com redes sociais, que é uma área até que nova no jornalismo, não tão nova, mas que dá para fazer. Testem serem redatores, repórteres de campo, repórter de rua. Todas as áreas que vocês puderem, testem, porque vocês podem chegar com uma ideia na cabeça de, por exemplo, reportagem de campo é super legal, você ser comentarista ou narrador, enfim. Mas quando vocês experimentarem de verdade, vai ter a certeza do que você quer fazer. Então, testem tudo. E é muito bom para o portfólio também, todos esses testes. E vocês vão saber quando experimentar. E fazer o podcast aqui com a gente também é um portfólio. Total. Então, alunos que começaram, às vezes que não tinham uma ideia do que fazer de faculdade, 2 deles já comentaram comigo. Quem sabe jornalismo, professor? Que bom, entrem para o time. Jornalismo. E por falar em jornalismo, vamos falar um pouquinho sobre a Marília Galvão. Como que você chegou até ela, trabalhar hoje como responsável pela parte de mídia? Para quem não sabe, Marília Galvão do grupo dos Desimpedidos. Isso. Como que é participar desse processo na área de esporte, não é mesmo? Sim. Eu já estava ingressada na parte de internet e futebol. Então, já trabalhava com alguns criadores. E no networking mesmo, no boca a boca, chegou uma das colegas de profissão, falou, a Marília está procurando uma social media, e eu tinha recém saído de um emprego, então eu falei, vamos conversar, vamos testar. E na mesma época eu tinha recebido uma proposta da Band Esportes, e aí lá eu seria redatora, e aí eu fiquei meio pendente, tipo, para onde que eu vou? Vou ficar na redação? Vou ficar mais livre na internet? Porque a internet, ela dá um pouquinho mais de liberdade, ela é mais... dá muitas opções de conteúdo e é muito melhor. E é aquilo que você falou, de se permitir experimentar. Exatamente. Porque a redação tem uma característica bem diferente em relação ao ambiente de social media. Né? Total. E aí eu fui na linha de futuro mesmo, de pensar, eu prefiro criar um futuro numa redação ou criar futuro na internet. Então fui pelo que eu gostava. E aí comecei com a Marília e cuido de todos os conteúdos dela, de redes sociais, Instagram, TikTok. E acompanho ela em tudo. A gente está 7 dias por semana juntas, criando conteúdo de Corinthians, de academia, de todos os nichos dela, não só com futebol. Mas dela como influenciadora, criadora de conteúdo em todos os âmbitos que ela gosta de falar. E tem sido uma experiência muito boa, muito boa. Eu tinha já criado conteúdo para outros influenciadores de diversas formas, menos com uma sozinha e explorando a personalidade dela. Então, há quanto tempo você está com ela? 9 meses. 9 meses. Porque eu a encontrei em um jogo do Flamengo de Guarulhos, aqui na Copa São Paulo. Sim. Não sei se foi este ano ou ano passado que ela Isso. esteve aqui. Enfim, foi uma festa, né? Todo mundo assistindo ao jogo do Flamengo de Guarulhos. E ela ali no meio da torcida, enfim, entrevistando várias pessoas. É bem bacana, né? Então fica a dica para quem pretender, por acaso, cursar jornalismo.
para não ficarem fixos. Vou entrar para trabalhar com isso. Quero somente falar de futebol. Tanto que a nossa entrevistada tem, dentro da área esportiva, outros interesses, que é aí o automobilismo. Sim. Conta pra gente como que chegou ao automobilismo, como você gosta desde sempre, conta pra gente. Eu comecei a acompanhar o automobilismo em 2018, acompanhando a Fórmula 1. Felipe Massa, da derrota pro Hamilton, foi nesse ano? Não, 2018. Ah, 18. Mais recente. Foi 2008, só confundindo aqui. Não. 2008. Era novinho ainda, não tinha muita noção. Eu que já estou aqui revelando um pouquinho a minha idade, gente. Desculpa aí, gente, meus cabelos brancos. Vamos lá. Comecei a acompanhar ele em 2018, coisa de... vou assistir uma ou outra, mas ali para 2019, que eu comecei a acompanhar assiduamente mesmo, de entender de forma técnica mesmo a corrida, porque não é só carros correndo em círculo, gente. Então, comecei a acompanhar, comecei a gostar muito. Desde criança eu gosto muito de carro. Meu pai, ele é apaixonado por carro, por moto. Qualquer veículo de transporte ele ama. Então, desde criança eu sempre aprendi a gostar de motores. Então, me vi achando um esporte de carro, então gostei muito. E hoje é uma paixão, mas se surge uma oportunidade de emprego eu não descarto, porque é muito legal, mas é um esporte muito elitista, difícil de chegar, mas se surgir a oportunidade a gente está aí. Mariana Becker, se já estiver nos assistindo, quiser aqui dar uma oportunidade para a nossa entrevistada. Para quem não sabe, Mariana Becker talvez uma das principais, ou hoje a principal repórter, né, trabalhando na TV Bandeirantes, que cobre Fórmula 1 e é respeitada por todos os pilotos. Há vários casos de a Mariana ser a entrevistadora, algum outro repórter querer cortá-la e pilotos defendendo a Mariana. Sim. São casos bem emblemáticos do quanto ela é respeitada pela carreira que conseguiu desenvolver na área. Ela é uma grande referência no automobilismo, uma grande referência como profissional. Ela sempre tem posturas ótimas em corridas e principalmente coletivas de imprensa, que é onde tem a zona, né? A zona de todos os jornalistas. Muita gente não respeita. Então, por isso, vocês têm que testar em todas as áreas, viu, gente? Testem ir numa coletiva de imprensa que vocês vão saber se gostam mesmo ou não. Eu não gostei muito, mas às vezes ofícios da profissão. E faz parte do trabalho, não é mesmo? Exato. E você acredita que há ainda, dentro do jornalismo, duas áreas aí que você mencionou, futebol e automobilismo. Você acha que ainda há preconceito com mulheres? Repórteres mulheres? Com certeza, com certeza. Eu já sofri alguns casos de... deixa eu conferir se você realmente está falando a verdade. Deixa eu ver no chat GPT se essa informação tá certa, sabe? E o chat GPT, pessoal, cuidado. Não é confiável assim. Para dados, cuidado. Pois é. Tem muitos casos, inúmeros casos. Ainda é um tabu muito grande. E, infelizmente, né? Mas só desse questionamento existir hoje já é um grande avanço. Então, já fico feliz com essa mera, né? Mas ainda tenho muito ainda para ser respeitado. E como que é conciliar sua vida como trabalhadora de mídia social, né? Trabalhando aí com a Marília Galvão, a faculdade, que tem a formação, o processo de formação, a academia, Sim. E a criação de conteúdo que também você tem no seu perfil pessoal. Como que é conciliar essas três Julianas, mais a interessada por automobilismo, mais a filha, mais a namorada, mais, enfim, todas as partes pessoais, como é conciliar essa vida? Olha, é muito difícil. Eu poderia falar que conciliar tudo isso é só você não fazer nada bem, mas não é muito assim. Não dá pra ser, né? Não dá pra ser. Mas, em questão de conciliar tudo isso como criadora de conteúdo, eu gosto muito de externalizar isso como... Quero mostrar a realidade de tudo. De realmente como é conciliar isso e mostrar na internet como é conciliar, porque é difícil. Então, tem dia que eu falo, gente, vou postar um vídeo hoje. Aí chegou meia-noite gravando um story, galera, não consegui postar, eu estou morta de cansaço. E eu sou uma jovem senhora, não sei se você sabe. Eu gosto de dormir cedo. Dias frios com meias de lã, vamos lá. Exato. Eu ando com palavras cruzadas na bolsa e gosto de dormir 9 horas da noite. Então, assim, é um pouco difícil conciliar tudo, mas Deus vai ajudando em tudo. E é aquilo. Não dá pra fazer tudo também. Então,
é saber dosar. Então, tem um aniversário esse final de semana. E outro ofício da profissão, jornalismo, você não escolhe muito dia para você trabalhar, viu? Independente se é sábado, domingo. Domingo e quarta-feira a gente tem jogo. Não dá para trabalhar, não dá para folgar. Sempre vai ter trabalho. Então, vai ter churrasco de família que vai ter que faltar. Vai ter inúmeras ocasiões que você vai ter que abrir mão. Esse ano, eu abri mão do meu aniversário para cobrir um jogo no Pacaembu. Então, assim, inúmeras possibilidades. E às vezes a notícia não espera. Não Exato. tem. Claro que o futebol você já tem previsto ali as quartas e domingos. O calendário de Fórmula 1 você sabe desde o início do ano quando haverá as corridas. Sim. Mas o jornalismo está sempre no ar, né? Exato. Então as notícias não têm dia, horário, momentos para ocorrer. O pessoal costuma brincar com o caso da Ilse Scamparini, a que cobre Roma, que ela sempre está em Roma, e quando houve a troca do Papa anterior ao Francisco, ela estava de férias no Brasil. Então, assim, acontece. Acontece, né? exatamente. Em algum momento a notícia vai estourar e você tem que estar preparado. Às vezes você tem que voltar e é isso aí, né? Faz parte da profissão. Então, é uma profissão dinâmica. Muito. Você tem que estar aberto a abrir mão de muitas coisas, abrir mão de, como eu disse, festas de família. Se você é uma pessoa muito familiar, você vai sentir quando você tiver que abrir mão de um aniversário da sua mãe, de uma festa de casamento, mas também vai ter que saber explicar para sua família, vai saber explicar para o seu namorado ou namorada, falar, hoje não vai dar para a gente ter um date porque tem jogo, eu vou ter que estar lá em campo cobrindo. É um pouco difícil de conciliar, mas de tanto você fazer, você se acostuma, remanejar a agenda. E hoje, por exemplo, consegui estar aqui. Mas... Que bom, vamos agradecer então novamente a presença da nossa ex-aluna Juliana Costa, que estudou aqui no Colégio Marconi entre 2019 e 2022, presente aqui nos nossos estúdios para falar sobre sua carreira, sua vida, tanto como aluna e agora como profissional da comunicação. Mas há uma passagem aqui bem peculiar na sua carreira já ao longo desses 5 anos. Ai, 5 anos que você trabalha com mídia, mas ao longo dos seus 20 anos de idade. Você como professora de redação. Eu fui professor de redação da Juliana e ela teve uma passagem como professora de redação. Eu me lembro, em algum momento, você falava, preciso de algum material aqui porque eu estou dando aula de redação. Conta como que foi essa experiência. Do outro lado, agora ensinando redação, para quem foi, como que foi isso? Eu fiz essa participação, como eu mencionei anteriormente, do Jornal de Boas Notícias. Na mesma startup que eu criei com os meus amigos, a gente criou um cursinho preparatório para o Enem. E ele era gratuito, online. Então, a gente pegou aí uns 150 alunos, mais ou menos, online. E a gente fez um mutirão aí de professores voluntários, para cada matéria. E foi difícil achar um de redação, hein? Então, eu falei, galera... Eu posso. Meu professor era bom, eu tenho um bom professor, aprendi tudo direitinho. Tem que fazer propaganda aqui, gente, podem curtir que eu sou bom, tá? Ele é excelente. Muito obrigado. Não houve pagamento aqui, tá, gente? Não houve jabá, não estou pedindo para ela falar bem, tá bom? Não, mas era excelente mesmo. E aí eu falei, posso tentar o que eu consigo. Então, foi uma ótima experiência, foi muito legal. Acho que deu algumas... Fui 2 anos seguidos. Eu prestei em 2022, então eu fiz em 2022 e 2023. É bem bacana ela tendo uma experiência aí de ensinar. Né? Ensinar também, produzindo de certa forma conteúdo. Porque professores são produtores de conteúdos. Exato. E produtores de futuros. Né? Eu costumo dizer que professores produzem futuros, só que muitas vezes não têm acesso a esses futuros produzidos. E com o nosso programa agora, Geração Marconi, o nome dele, né, entre a tradição e o amanhã, a gente quer resgatar esses futuros que lá atrás nós plantamos. Nós, muitas vezes, não temos contato com os alunos, ex-alunos, que se formam, vão ter suas vidas, e o objetivo é justamente ter esse resgate. Então, quem estiver acompanhando, ex-alunos que quiserem participar também, alunos que tenham sido seus colegas, eu imagino que você tenha contato, eu sei que tem contato com alguns deles, também fica o convite para quem estiver nos acompanhando, quero contar a minha história. E foi assim que a gente começou. Né? Primeira publicação no Instagram, nós temos esse projeto, venham contar as histórias de vocês. E como que é essa relação ainda com amigos da época de escola? Mencionei alguns que eu já vi, algumas fotos, até já fui convidado para alguns eventos. Conta aí pra gente como que é essa relação.
Alguns, a maioria, assim, praticamente só mantenho contato, assim, de ver no Instagram, alguma coisa ou outra, mas em particular a minha duplinha de sempre, né, o Arthur e a Duda. Que inclusive eram um trio na sala de aula. Exato, a gente mantém contato até hoje, muito contato. Pelo menos. Amigo que é amigo dá meia de presente para uns para os outros, não é mesmo? A meia foi marcante. Conta para todo mundo sobre esse presente, vai. Vamos aos bastidores da época de escola, porque eu bem me lembro desse presente. Foi incrível. Foi no terceirão, inclusive. Eu achei que ia ser só um bolinho que eles trouxeram, um bolinho de Red Velvet, que é o meu favorito. Aí daqui a pouco mais um pacotinho de presente. Nossa, um presente! Era uma meia com corações e cada coração era o rosto deles. Não tinha nem o meu, era o deles dois. Uma jovem senhora precisa de uma meia para aquecer os pés. Então, desde a época da escola, os seus amigos já sabendo já sobre sabiam, isso. Já. Mas a gente mantém contato. A Duda, pelo menos uma vez por mês, assim, a gente se vê, mas praticamente todos os dias a gente fala. E o Arthur também, a gente tem um grupo, né? Nós três, a gente sempre tá se falando. Tenho um pouco de contato com a Fernanda também. Fernanda, me lembro. E em maioria, assim, só de ver no Instagram, alguma coisa assim. Parabéns em algumas datas. Exato. Os caminhos se vão, né? Alguns vai para as mesmas áreas, alguns outros não, então... Isso é importante também para quem estiver nos acompanhando, porque muitas vezes você tem um grupo de amizades durante a escola, mas a vida vai tomando outros rumos. Exato. Então você vai se agregando e vai se aproximando, às vezes, daqueles que são seus grandes amigos, e muitas vezes o tempo, a vida vai tomando um caminho para cá, para lá. Jornalista já tem esses horários malucos, então as dificuldades vão aparecendo. Sim. Né? A vida vai juntando e separando, e faz parte. É um processo aí de crescimento e vai, ao longo da vida, você vai agregando e, de certa forma, vai desagregando, que é uma questão natural. E a respeito de agregar, no seu Instagram pessoal, depois você já até passa aí para quem quiser te seguir, obviamente, você tem a produção de conteúdo. Como que é a produção de conteúdo no seu Instagram? Como que você fala dos bastidores da Juliana Costa? Fala aí. Eu gosto muito de mostrar a realidade, como eu falei, da minha vida mesmo, porque muitas pessoas que têm a mesma profissão que eu, que é ser social media, tá muito preocupado em sempre ser social media de alguma marca, de algum influenciador, de alguma coisa, mas a gente pouco olha para o nosso próprio perfil. Então, eu mostro muito essa realidade de como conciliar a vida, de mostrar os bastidores de publicidades, então mostrar desde o contato que a gente tem com as marcas até a produção de uma publicidade, roteiro, gravação, o pós-produção, que é fazer toda a edição, o contato novamente com a marca para aprovação, até a publicação. Gosto de fazer vlogs do meu dia. Cada dia é uma aventura diferente. Nunca sei como vai ser. Eu não tenho rotina. Nunca sei como vai ser. Tem rotina quando tem evento, quando tem algum jogo que eu já sei. Mas sempre é uma aventura nova, principalmente no mundo de internet. Então, às vezes tem um evento na Globo, às vezes tem um jogo que aparece, tem que gravar. Às vezes a gente não vai cobrir um jogo necessariamente, mas tem que estar lá na torcida, onde está a concentração da galera. Então, sempre tem uma aventura nova e eu gosto muito de gravar vlogs. E agora eu estou me aventurando em ter parcerias, em gravar alguns conteúdos de unboxing, de coisas, de recebidos, e mostrando um pouco mais também da minha vida pessoal, e com a minha família, com o meu namorado. E tem sido muito divertido. Tem sido um verdadeiro hobby que está virando uma profissãozinha para mim mesma, mas eu lido muito com diversão. E o namorado da Ju também foi ex-aluna aqui do colégio. Em breve terá o convite aí para ser também nosso entrevistado. Que, enfim, uma pessoa também muito legal. Ele foi aluno há mais tempo. Dei aula pro seu namorado, pro Gui. Talvez uns 5 anos, talvez 4, 5 anos. Uhum. E em breve teremos, já estou fazendo um convite público e ele vai aceitar, com certeza. Então, convite público, depois ele assistindo ao vídeo, convite público para Guilherme Ribeiro ser o nosso entrevistado aqui no nosso Geração Marconi. E a respeito da sua
relação aí com a produção de conteúdo, você, né, agora acompanhando a Marília Galvão, mas você deve ter referências como produtores de conteúdo na internet, enfim. Quem que você admira, ou você seguiu falando, gosto do trabalho dessa pessoa, gosto de como ela aborda a própria carreira na internet, nas mídias digitais, nas redes sociais. Quem que você pode trazer como referências para você? Olha, de referências publicitárias mesmo, ultimamente eu tenho gostado muito de um colega de trabalho, que é o Armandinho. Ele está com também um social media, o Flávio. Eles são excelentes em produzir publicidades, fazem um trabalho muito caprichoso mesmo, detalhista. Em quesito humor, gosto da Samantha Alves, que tem uma linguagem muito extrovertida, muito brasileira mesmo, que a gente consegue se conectar, né, se identificar. Gosto do humor do Láctea, não tem como não citar. Não tem como. Não tem como. São inúmeros, nossa. Deixa eu pensar em mais alguém. Eu gosto de uma sugestão do cafezinho, do Gandula. Eu vou ser bem Nossa, sincero. Sim. Que o Gandula... Olha o cafezinho! Então, assim, em momentos que muitas vezes parece que a rede social sabe que é o momento que a gente vai tomar o cafezinho. Hoje tem jogo, e jogo tem... Ele fala toda a programação dos jogos. Uhum. Imagino que o fim de semana dele seja totalmente na televisão. Sim. Mas o cafezinho... É muito bom, é muito bom. Também muito bom. E personalidades que têm um conteúdo que você consegue demarcar, né? Você consegue perceber qual é a área, como que tem bordão, muitas vezes, Sim. que fazem com que a gente consiga se lembrar deles. É verdade. Né? E a respeito dessa sua vida nas redes sociais, tem algum momento, alguma situação inusitada, ou imagino que tenham várias, mas que você possa compartilhar com a gente, sem ferir aí os bastidores e eventualmente questões éticas de alguém, que você consiga contar o caso sem contar eventualmente a pessoa que você presenciou, a situação, enfim, que você queira falar com a gente, pra gente. Deixa eu pensar. Ou algum entrevistado que você imaginava que seria super legal e não foi grande coisa. Porque acontece, né, pessoal? Às vezes você coloca a expectativa lá em cima. Nossa, hoje eu vou falar com tal pessoa, tal jogador. E esse jogador, às vezes, na entrevista, não desenrola, não desenvolve. Uhum. Já aconteceu que tenha sido marcante com você em algum evento, enfim. Olha, eu vou contar um momento marcante positivo. Positivo. Um positivo. Relembrando o momento em que ela trazia só notícias boas. Exato. Na época da pandemia. Pode ser também. Um positivo que me senti muito à vontade foi cobrindo um evento do Cartola, lançamento do Cartola feminino, do aplicativo. No painel tinha algumas personalidades, né, do futebol, comentarista, enfim. E o evento foi realizado na Globo e conheci Caio Ribeiro, comentarista Caio Ribeiro. Caio Ribeiro, famoso ex-jogador de São Paulo, comentarista. Famoso pelo meme também, que ele acabou criando do horário. Será que esse horário permite eu falar alguma coisa? Muito legal. Recentemente, o novo meme dele cantando no Mundial. É verdade. Foi também, muito bom. Também. Mas conheci Caio Ribeiro e ele foi muito simpático. Assim, o evento realmente estava lotado. E assim que eu e Marília chegamos no evento, chegamos com alguns outros influenciadores, ele de prontidão já chegou com um cafezinho. Um cafezinho e um pão de queijo na mão, já se apresentando. Fiquem à vontade. Prazer conhecer vocês. A gente trocou uma ideia ali. Foi uma recepção muito positiva, porque eu já tinha expectativas altas, tá? Eu sempre gostei muito da forma dele de comentar, gosto muito dele como profissional. E aí eu fiquei com uma expectativa, espero que ele seja legal, espero que ele não seja legal. E aí quando eu cheguei, foi muito legal, então atingiu e foi muito bom. Isso é legal, né? Porque você não se decepcionou. Exato. Né? Porque há até um ditado, enfim, quando você conhece seus ídolos, às vezes eles deixam de ser seus ídolos. Nossa, sim. Então, assim, é um risco. É um risco. E o jornalismo muitas vezes se depara com pessoas que são, às vezes, são personalidades públicas, que quando você conhece, às vezes, na realidade, no dia a dia, às vezes você pode vir a se decepcionar. Não é mesmo? E já indo aqui para o encerramento do nosso podcast, você falou que fala muito, está tranquilo, todo mundo está nos acompanhando, está sem problema aqui nossa conversa. Já deixa aqui o seu Instagram para quem quiser nos seguir, a gente vai anotar aqui embaixo, né? Tá. Deixar na descrição qual que é o seu Instagram. Meu Instagram é julie.cost. É um X no final. Julie com I, com Y?
Com I. Julie com I, Coste com o C, o T mudo. Isso, T mudo X no final. Então, Julie Coste com TX no final. Já deixando a dica para todo mundo que quiser seguir, acompanhar o dia a dia da Juliana Costa, nossa entrevistada hoje aqui no nosso Geração Marconi. E para encerrarmos nosso bate-papo, nossa conversa, passa rápido, menos do que uma aula, então foi bem rapidinho. Como que você se vê daqui a 5, 10 anos? Você já se projetou? Você se imagina em alguma área? Não que você tenha necessariamente que mudar de área, mas faz parte da vida, né? Uhum. Como que você se vê daqui a 5, 10, 15 anos? Uma Copa do Mundo, talvez? Daqui 5 anos, daqui uns 5 anos vamos estar em 2030. Imagino com uma Copa do Mundo já feita, ou masculina ou feminina também, 27 vai ser aqui. Então, exatamente, Copa do Mundo aqui, daqui a 2 anos, Copa do Mundo feminina tô aqui me sentindo no Brasil. confortável já para trabalhar, então uma Copa do Mundo, quem sabe uma Libertadores, Sul-Americana, algumas, se eu tiver oportunidade, casada, que mais? E pretendo já estar trabalhando de forma independente com o meu perfil mesmo, como criadora. E deixa eu pensar em mais alguma coisa aleatória. 2 cachorros? Eu acho que uns 2 cachorros, uns 4 gatos, um papagaio, um periquito, calopsita. Eu amo pássaros. Então, acho que por aí. Nessa linha aí. Já temos aqui um pouco da projeção. Daqui a 5 anos você retoma esse vídeo, né? Fala, deixa eu ver aqui minhas projeções, deixa me ver aqui como que eu consegui atingir, e vai atingir. Né? Então, recebemos hoje aqui nossa convidada, Juliana Costa. Se quiser deixar uma mensagem para quem estiver nos acompanhando, já estamos indo para o encerramento do nosso Geração Marconi, convidando todo mundo para acompanhar sempre, toda semana, um episódio novo aqui no YouTube da Família Web Rádio. Então, fica o convite, acompanhem, compartilhem, curtam, comentem, passem para os amigos. Vamos deixar aqui a mensagem final da nossa convidada, Juliana Costa. Vai lá, Ju. Bom, quero primeiro agradecer o convite, foi muito legal, muito divertido o nosso papo. E deixo uma mensagem aí para vocês testarem tudo que vocês quiserem, não só se vocês querem ser comunicadores, mas o que vocês querem fazer na vida, testem antes de qualquer arrependimento de não fazer. É melhor fazer e se arrepender mesmo. Então, testem tudo, se divirtam fazendo e é isso. A vida tá aí para ser vivida. Então, recebemos a Juliana, 20 anos, com muitas histórias para contar hoje. Então, nosso muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter arrumado um horário na sua agenda bem disputada. E fica o convite, compartilhem, curtam e acompanhem o nosso podcast Geração Marconi. Tchau, tchau, pessoal, e até uma próxima. Tchau, gente.